Bora falar de futebol? O Paulistão é mais importante do que a Copa Libertadores da América? Muita gente está se fazendo essa pergunta para analisar o que os clubes devem fazer com os seus elencos nessa rodada de estreia da Libertadores, às vésperas da decisão de um campeonato estadual. E aí, quando eu explico a pergunta, a gente já chega na resposta, né? Mas é claro que tem outros meandros para a gente passear nessa história, principalmente quando a gente fala da decisão do Campeonato Estadual de São Paulo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou o setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises e vídeos também nas minhas redes sociais sobre o clube. Claro, já se inscreve no canal se você não é um inscrito, deixa o seu like, clica no joinha que é muito importante para o vídeo chegar a mais pessoas e ao final do vídeo, claro, deixa um comentário com uma pergunta, uma consideração, uma opinião, uma análise, uma concordância e uma discordância, converse com a galera aqui embaixo que você bem entender. Combinado? E se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora falar sobre o assunto do vídeo. Bom, objetivamente, claro que a Libertadores é mais importante do que o Campeonato Paulista. Evidentemente. Agora, é preciso entender que nós não estamos nesse momento observando a importância das competições, mas é preciso levar em conta a importância do momento de cada competição. Nós estamos falando de uma primeira rodada de Copa Libertadores da América para vários clubes que estão em decisões estaduais. E estamos falando de final de campeonato, jogo valendo taça. E a gente sabe muito bem que o campeonato estadual não vale nada para quem perde, porque para quem ganha vale muito. A gente sabe muito bem disso. E quando a gente olha para o caso específico do Palmeiras, tem mais coisa envolvida. Na minha opinião, é muito justo o Palmeiras focar as suas principais energias na final do Campeonato Paulista. Por quê? Porque para se recuperar de um tropeço, seja um empate ou uma derrota fora de casa na Copa Libertadores da América, o Palmeiras tem outros 5 jogos, 3 em casa. Agora, para se recuperar e levantar a taça do Campeonato Paulista diante de um rival, o Palmeiras tem apenas uma partida, apenas um confronto. E ele acontece nesse final de semana. E aí, a gente tem que colocar um outro contexto, né? Não é só levantar uma taça de Campeonato Paulista. Especificamente para o Palmeiras, nós estamos falando em alcançar um feito que não ocorre há 90 anos, um tricampeonato estadual. E tem um outro ponto. O Palmeiras vai jogar esta final no Allianz Parque. Não é muito interessante para a torcida, para a história do clube, e vamos lá. Claro que muita gente é racional, claro que muita gente vai olhar para a parte tática, técnica, para a parte fria e objetiva, mas futebol só é apaixonante, encantador e só tem todo mundo envolvido nisso por conta de grandes histórias, grandes momentos, grandes lembranças. Ninguém assiste futebol, o torcedor, porque quer analisar a parte tática. Talvez goste de fazer isso também, mas assiste porque ama aquilo que gera grandes histórias, grandes momentos, grandes emoções. E em muitas ocasiões, grandes frustrações. Imagine só, você sendo um torcedor do Palmeiras, por exemplo, e vivenciando a experiência do tricampeonato. O último que viu isso, viu há 90 anos. Imagine só que grande lembrança. Agora, faça o desafio oposto. Imagine só você sendo torcedor palmeirense e vendo o Santos, meses depois do seu pior ano da história, caindo para a segunda divisão, levantando uma taça dentro da casa alviverde, contra o Palmeiras. Imagine o tamanho do peso histórico disso. Daqui muitos anos, quando alguém brincar com a Série B do Santos, com o Santista, outro vai responder: olha só, caiu para a Série B, mas no ano seguinte foi lá e tirou a taça de dentro do Allianz Parque do Paulistão. São grandes histórias. Então, quando a gente olha para a perspectiva de poupar, não dá para olhar só para a perspectiva própria, que eu sei que muito torcedor vai falar, não tem que ligar para o rival. A perspectiva própria é enorme, tricampeonato, que não acontece há 90 anos.
Mas também um rival pode comemorar algo muito marcante num ano de Série B, levantar a taça do Paulistão dentro da casa de um grande rival como o Palmeiras, que vive um momento maravilhoso da sua história. Olha só isso. Mas vamos lá. A gente já falou da parte histórica, do peso, digamos assim, emocional para o torcedor, mas também é preciso olhar para o que o Abel Ferreira falou sobre a performance do Palmeiras no jogo de ida. Não se pode ignorar que o técnico Abel Ferreira falou que o Santos teve uma grande vantagem, um dia a mais de recuperação para entrar em campo com muito mais energia do que o Palmeiras. E aí, já falei no vídeo passado, na minha concepção, isso poderia aparecer lá no segundo tempo, mas o Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo. Péssimo. E no intervalo o Abel não mexeu em nada. Foi mexer no intervalo, ou melhor, na metade do segundo tempo. Se já havia toda essa ciência e informação de que estava todo mundo moído, desgastado, o primeiro tempo deu a letra de que dava para trocar no intervalo, e não trocou. Mas vamos lá, vamos trabalhar com o que o Abel disse. O Santos não tem jogo no meio de semana, o Palmeiras tem jogo fora na Argentina. Vai jogar com os mesmos que estavam moídos contra o Santos 3 dias depois na Argentina, na estreia da Libertadores, e deixá-los ainda mais moídos fisicamente para a final que precisa reverter o placar de 1-0? Não faz sentido. Sendo assim, para recuperar a equipe, para recuperar a energia, para recuperar o gás, como gosta Abel, para recuperar fisicamente o time e também psicologicamente, colocá-lo na direção da taça do Campeonato Paulista, tentando fazer de novo aquilo que fez nas últimas 2 edições contra São Paulo e Água Santa. É preciso, claro, poupar os principais jogadores para tê-los no seu melhor nível na grande decisão. E para ter aqueles que não estão desgastados o suficiente para jogar tão mal, diante do São Lourenço, colocando uma equipe fresca, como Abel Ferreira diz. Então tudo leva a crer de que o mais importante para o Palmeiras nesse duelo contra o São Lourenço não vai ser especificamente poupar pensando aqui e ali, não. Para recuperar os jogadores para a final, é fundamental não colocá-los nesse jogo e desgastá-los ainda mais. E se for priorizar a Libertadores, colocar os atletas que já estão muito desgastados nesse jogo só gera, provavelmente, um desgaste ainda maior e uma performance ainda pior. Por isso, é fundamental que o Palmeiras poupe aqueles considerados titulares, embora o Abel não goste dessa palavra, projetando o duelo contra a equipe do Santos, na qual o time precisará reverter o placar, que foi de 1-0 dentro da Vila Belmiro. Maravilha? Quero a sua opinião, evidentemente, quero o seu comentário aqui embaixo. Amanhã tem vídeo sobre o São Lourenço, sobre esse confronto, como está a equipe argentina aqui no canal. E claro que eu vou contar com a sua audiência também. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like, que é fundamental para o trabalho, e claro, de deixar um comentário com o que você bem entender aqui embaixo. Se quiser ser membro, eu também vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!